retorno do conteúdo do estômago para o esôfago e em direção à boca, causando dor e inflamação. Isso acontece quando o músculo que deveria impedir que o ácido do estômago saia do seu interior não funciona de forma adequada. Pois é, viu? É uma doença bem chata, causa incômodo e dependendo do grau, gente, pode até afetar a garganta, vias respiratórias e muitas outras partes do corpo. Pois é, para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o gastro. Eu vou falar só gastro, doutor, porque é um nome complicado. Deixa eu tentar. Gastroenterologista. Doutor José Nonato. Nonato, muito bom dia, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bom Obrigado. dia. Bom dia a todos. Vamos tentar esclarecer o que é que vocês estão pretendendo que eu fale. Aliás, vocês já falaram tudo ali. Doutor, na verdade... Nós vamos acrescentar só vamos pequenas coisas. Vamos tirar as dúvidas, nós temos né? muitas dúvidas. Isso, vamos eu lá. sofro de refluxo alite também. Certo. E eu, além de tudo, eu canto. Então, Isso. é complicado para mim. Muito complicado. Muito complicado, porque eu acabo ficando muitas vezes com inflamações nas vias aéreas causadas pelo estômago. E isso é um ciclo vicioso, porque eu tomo um medicamento para sinusite, afeta o estômago. Aí o estômago sobe, enfim. É uma loucura, doutor. Como é que pode fazer? Já começando com as minhas dúvidas. Veja o seguinte, doença de refluxo hoje é uma doença de prevalência, como você está me dizendo, já informando antecipadamente, com uma prevalência relativamente alta na população, né? Anteriormente, a gente tinha os nossos pacientes, eles tinham mais a queixa de azia. Era a questão do queimor, chegava no consultório, estou feito um dragão, aquele queimor intenso. O que é que a gente observou ao longo do tempo? Que talvez a questão da automedicação, com esses inibidores que existem nas farmácias, e o farmacêutico, o balconista, ele dá um omeprazol, e aí você melhora da azia. O que é que nós estamos pegando no consultório, o pessoal portador de doença de refluxo? O pessoal que tem as chamadas manifestações atípicas, que é o quê? A tosse, o pigarro, a rouquidão, o acordar tossindo de madrugada, a tosse seca. Então, essas manifestações são relativamente frequentes hoje em consultório. E aí eu sempre digo, as pessoas que dependem de voz para sobreviver, professor, locutor, quem trabalha em cantor, esse pessoal precisa de manter a sua laringe íntegra, exatamente para evitar a questão de variações na voz, tipo rouquidão, na hora que você está expondo alguma coisa a mais. Isso exige o quê? Medicação, algumas vezes, a longo prazo. Os prazóis da vida. Os prazóis da vida. A Aí alimentação ajuda? Por Olha, exemplo, Sâmia é cantora, eu sou locutora, as duas têm esse problema. Além de apresentadora, eu sou locutora também. A alimentação à noite, eu particularmente sinto, talvez em casa também alguém possa se identificar com essa história, que quando eu como, pouco antes de dormir, a minha noite é terrível. Com certeza. Então, o que é que eu faço? Eu geralmente como bem cedinho para não dar tanto problema. Isso. Veja o seguinte, aí a gente tem que primeira coisa que a gente tem que estabelecer nas pessoas, de uma forma geral, que são portadoras de doença de refluxo, é que é uma doença personalizada. A sua doença de refluxo, Sâmia, é diferente da Liliane, completamente diferente. As queixas são diferentes, as respostas que vocês têm às medicações são diferentes. Então, a gente tem que ter condutas que sejam personalizadas. Então, por exemplo, se você tem refluxo durante a noite, é um indivíduo, é uma paciente ou um paciente que acorda tossindo, sufocado, esse paciente precisa tomar algumas medidas para evitar que isso ocorra durante a noite. Por exemplo, elevando a cabeceira de cama, que isso hoje é um consenso mundial, cerca de 15 centímetros. Não é colocar travesseiro. Travesseiro você levanta a cabeça. Você tem que elevar a cama, para que você eleve o tronco e se durante a madrugada você tiver refluxo, esse líquido desça para dentro do estômago. Certo? Aquele travesseiro que a gente tem no mercado, que é o anti-refluxo. Isso, aquilo ali existe no mercado, tem uma certa ação. O problema maior é que você veja, aquilo sai de fábrica com 15 centímetros, que é o ideal. Só que quando você deita sobre ele, aquilo é espuma, ele cede. Ele pode ir para 10, pode ir para 12, pode ir para 8, depende do seu peso. A sensação de engasgo pode ser um sintoma? Pode ser um sintoma de refluxo, perfeitamente. Porque o que é que significa isso? Significa que é isso que eu estou dizendo anteriormente. Algumas pessoas hoje têm um refluxo fazendo mais a doença do refluxo laringofaringeu. Pega a laringe e a faringe, com essas manifestações atípicas que vocês disseram. Então, por exemplo, a sensação de engasgo, a irritação de garganta, que é muito frequente. Então, o paciente vai ao otorrino, vai ao pneumologista antes de chegar no gastro. Porque as queixas que chamam atenção, qual é? A rouquidão, é a questão da tosse, é o pigarro. Então, para ele, aquilo significa lesão localizada na garganta.
E que muitas vezes o indivíduo até pode ser tratado por uma outra pessoa que não tem experiência como sendo uma irritação de garganta simples, quando na realidade existe a irritação por uma laringite química. Você tem que tratar o refluxo, para você coibir exatamente o estabelecimento da irritação da garganta. Doutor, eu sinto muito, com frequência enorme, uma sensação de ardência dentro da boca. Isso. Agora, no momento, eu estou, por exemplo. Estou com uma crise desde ontem. Ontem não vim trabalhar aqui na TV porque acordei com uma crise de estômago e a enxaqueca. Passei o dia inteiro tomando remédio para a enxaqueca e para o estômago. E aí, hoje, graças a Deus, acordei melhor do estômago, mas essa sensação da boca queimada, ela permanece. Isso é sintoma do refluxo ou não? Habitualmente não. Habitualmente não. Porque você raciocine, se você tiver a sensação de queimor na cavidade oral por conta de ácido, você teria exteriorização disso aí. E isso não seria questão de dias, de horas, seria questão de dias. O que é que a gente observa do ponto de vista prático nas pessoas que têm essa questão de queimor? Queimor em lábio, queimor em língua, queimor na boca. Tem muito a ver com tensão emocional, algumas vezes estresse. E que você observa, no dia você está assim, hoje você está com queimor? Na boca, sim. Tá, ainda está tanto quanto antes ou menos? Ontem eu estava realmente com a dor no estômago, hoje eu só estou com queimor na boca. Então isso pode acontecer, pode ser tensional. O ácido em si, para ele agredir a cavidade oral, para a sensação de queimor, como você tem ao nível da garganta, é um tanto difícil. Doutor, o sobrepeso, para quem tem problemas de refluxo, ele piora a situação? Com certeza. Os trabalhos hoje científicos mostram que o excesso de peso é um dos elementos que pode agravar refluxo. Tanto é que muitas vezes você tem pacientes a longo prazo, certo? Assintomáticos, e um dia chega no seu consultório: doutor, eu estou fazendo as mesmas condutas que o senhor me orientou, estou tomando a mesma medicação, só que eu voltei a ter refluxo. E aumentei 15 quilos de peso. Então está no peso. Então, resultado, provavelmente essa alteração do refluxo pode ser pela questão do excesso de peso. O refluxo tem cura? Eu digo sempre aos meus pacientes o seguinte: refluxo tem 3 situações. Você tem uma situação que você faz a medicação 60 dias, o paciente melhora e ele fica assintomático por meses ou semanas. E um belo dia ele volta a ter aquela doença de forma cíclica. Esse é um grupo de pacientes. Existe um outro grupo que faz uso da medicação 60 dias, com 4 dias volta a ter sintomas. Esse precisa manter a longo prazo. E tem um terceiro grupo que tem muitas queixas antes do tratamento, quando termina o tratamento se sentem melhor. E aí eles aprendem a conviver com refluxo. Pouca sintomatologia, só que com qualidade de vida muito ruim. Se eles entram numa festa, num ambiente festivo, num restaurante, ele vai dizendo: se eu comer aquilo vai dar azia, se eu comer aquilo vai dar azia. Exatamente isso. É mais todo mundo assim. sente, né, essa coisa. O sintoma... Luíde, antes da gente continuar aqui, nós somos às ruas, né, para saber quais as dúvidas da população. Isso. A gente vai logo para esse Fala Povo, porque às vezes a gente acaba perguntando aqui o que a galera tem dúvida. Vamos conferir, doutor, vamos responder esse povo. Vamos. Doutor, refluxo é diferente de gastrite? Completamente. A gastrite seria, hoje em dia, a gastrite do ponto de vista endoscópico é um achado de exame. A gente tem consciência do ponto de vista prático que gastrite, tanto é que você tem gastrite do médico, gastrite do patologista, gastrite do paciente, habitualmente não está sintomas. Aquelas gastrites anatematosas que você vê naquelas endoscopias é achado. Agora, o refluxo não. A azia não. A azia é uma manifestação do ácido agredindo a sua mucosa esofágica ou agredindo a sua laringe. Então é diferente. Quer dizer que a gastrite ela não dói, não causa dor? Na maioria dos pacientes, não. É um achado de exame. Você pode ter uma forma aguda de gastrite. Se você toma um anti-inflamatório, você toma um excesso de bebida alcoólica, faz um excesso alimentar, isso pode irritar a sua mucosa a ponto de lhe dar dor. Então você teria uma gastrite aguda. E que muitas vezes amanhece o dia seguinte, eu estou com uma ressaca danada, com vontade de vomitar. Aquilo que é. A natureza é pródiga. O que é que ela tem que fazer? Proteger essa mucosa esofágica para que ela possa se recuperar, dando a sensação de mal-estar, para que você não se alimente e ela possa se recuperar. E qual a característica dessa dor? Existe uma... quem reclama, quem diz que sente, tem uma característica lá de tal forma? É uma dor de intensidade moderada, a nível de estômago, né, com mal-estar, algumas vezes com sensação de empachamento, de distensão, por conta da situação anterior. Muitas vezes algumas pessoas confundem, diz que fura muito o estômago, é uma sensação de furar no estômago. A sensação essa descrição, Lidiane, é muito personalizada.
porque você há de convir que cada pessoa tem uma maneira de sentir dor. Uma pessoa, por exemplo, pode ter uma dor pequena, ele chega no consultor, estou com uma dor enorme, estou para morrer. E tem outros que chegam lá com uma dor muito grande, não, é uma dor suportável. Então, a descrição da dor, ela é subjetiva. E o limiar de dor de cada paciente. De cada paciente. Vamos para mais uma pergunta, por favor. Doutor, o que é refluxo? Muito bom. Ele foi ótimo. Muito claro. Não posso dizer o seu nome dele, né? Mas no caso aí, veja o seguinte, o refluxo é o que já foi dito aqui. É o conteúdo do estômago que retorna para dentro do esôfago e aí o indivíduo pode ter azia ou pode ter essas manifestações que nós já conversamos anteriormente. Questão de tosse, de pigarro, de rouquidão, de irritação de garganta. Então isso é tudo secundário à questão do refluxo. Já tem mais uma pergunta, vamos ver? Doutor, quais são os sintomas? Extremamente variáveis. É o que você já viu ao longo dessa conversa que nós estamos aqui, é que refluxo pode ser desde uma azia intensa, com aquela sensação de mal-estar, de queimor, de regurgitação, como outras manifestações que a gente chama atípicas. A tosse, o pigarro, a rouquidão, o acordar tossindo, entendeu? Irritação de garganta. Então isso pode ser tudo secundário ao refluxo. E que muitas vezes essas questões podem ser minimizadas não levando o paciente ao médico. Ir numa farmácia, aí exatamente aquela história que eu falei. Vai no balcão, toma um omeprazol, toma um prazol da vida e aí melhora. E aí deixa o médico para um segundo tempo. Vamos para mais uma pergunta. Vamos lá? Crianças também podem ter refluxo? Com certeza. A criança, habitualmente, a gente hoje tem observado no grupo de pacientes, especialmente os pacientes no primeiro ano de vida. Isso se traduz por uma imaturidade da porção terminal do esôfago. E que isso, naturalmente, ao longo dos primeiros 10 meses, isso se resolve. Evidentemente, se essa queixa permanece por mais tempo, teria que ser investigada. Mas nos primeiros 10 meses, você pode ter grupos de pacientes em crianças que podem ter, sem significar uma doença propriamente dita. Vamos dizer assim, uma sequela de uma não adequação do texto terminal do esôfago ainda, uma imaturidade dessa região para controle do refluxo. Vamos lá, alô? 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 Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia, é Vanessa. Ô, Vanessa, baixa, por favor, o volume da tua TV para a gente conversar pelo telefone, fica melhor? Obrigada. Tá ok. E aí, Vanessa, faça a sua pergunta. Tá falando de Bahia, é isso? Isso mesmo. Opa, galera de Bahia, pode fazer sua pergunta pro médico, por favor, Vanessa. É porque eu sinto muita falta de ar e tipo um nó na garganta e um aceleramento no coração. Isso é por causa do refluxo? Bom, a irritação de garganta pode ser. O aceleramento do coração provavelmente pode ser da tensão que você desenvolve pelo medo de que você está pensando ter alguma coisa mais grave, mais séria, pela questão da falta de ar. Tá certo? Pela irritação da garganta. Aí vem a taquicardia, a própria questão do medo, né, da situação, pensando que está com alguma coisa mais séria, quando na realidade não é. Pode ser o refluxo isolado, pode ser uma outra causa que esteja ocorrendo com essa paciente. O bom é ir ao médico para verificar, bom, é o médico né? para verificar, Ô, doutor, qual o momento que a gente vê que realmente só a cirurgia pode resolver a situação do paciente? Indicação cirúrgica para a doença de refluxo foi uma situação que ocorreu com muita frequência há uns anos atrás. Os trabalhos científicos mostram o quê? Que um percentual dessa população, ela pode, ao longo dos anos, voltar a ter as queixas. Então saíram muitos trabalhos mostrando o que você dizer ao paciente quando ele retorna, depois de 5 anos de operado, com as mesmas queixas. E aí? Então, o primeiro fator que você tem que levar em consideração é o momento que você faz a indicação. Se realmente esse paciente vai se beneficiar ou não com a cirurgia. E você tem uma corresponsabilidade. Você não pode dizer, você vai ficar, porque antigamente o que é que o médico dizia? Você vai ficar bom, não vai precisar tomar mais remédio para azia, porque a cirurgia vai resolver. Isso foi mostrado a longo prazo que isso não ocorre. Um percentual relativamente alto de pacientes voltam a ter sintomas. Agora, qual é a diferença? É que se você